Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os morfemas, né? Que são as formações de palavras. Tem o prefixo, o sufixo, o radical primário, radical secundário, terciário. Aí tem as desinências de gênero, de número, tem a vogal temática, tema, enfim, né? As vogais e consoantes de ligação. Então, são estudos morfológicos. Começando então pelos morfemas. Nos acompanhe, por favor, na tela. Morfemas são elementos mínimos que compõem uma palavra. Exemplo: caderninho, caderno, né, que é o in, o U, o S. Então temos aqui 3 elementos mórficos nessa palavra aí. Então tem a primeira, que é caderno, que vai até o N. Ele indica a base do número, significado. O INH indica o grau, que aí indica diminutivo. O O indica o gênero, que é o masculino, e o S indica o plural, que é o número, quanto ao número. A palavra em geral, as palavras em geral são decompostas da seguinte forma. Então, raiz, radical, vogal temática, tema e os afixos, né? Desinências nominais, verbais, vogais e consoantes de ligação. Então, raiz ou radical primário é o elemento essencial da palavra e não poderá ser dividido em partes, além de ser comum às palavras da mesma família, considerado também as palavras cognatas. O radical ou radical secundário é a raiz acrescentada de afixos, se houver. Exemplo, né, do verbo enterrar. O radical aí é terra. Então, tem o em, o prefixo. Então, é um radical secundário de enterrar. Descobrir. Então, do verbo cobrir, o des é o prefixo. Então, é o radical secundário também. Então, radical ou radical terciário é a raiz acrescentada de mais de um afixo. Por exemplo, des, ele vem antes de enter, que seria o radical, né? O radical terciário, né, desenterrar, que é também desenterro, desenterrado, etc. Redescobrir. Verbo cobrir. Então, nós temos dois, tem o re e tem o des. Percebam aí, né, que nós temos 2 prefixos nesse caso aí, certo? Por isso que é chamado de radical terciário, tá bom? A vogal temática é a vogal que se acrescenta ao radical das palavras, indicando a que conjugação elas pertencem, né? No caso, os verbos. A vogal temática da primeira conjugação e vogal temática da segunda conjugação e o I, vogal temática da terceira conjugação. Nós temos os exemplos que é cantar, né, primeira conjugação, vender, ir, segunda conjugação, e partir, ir, terceira conjugação. Tema. O tema é o radical acrescido de uma vogal temática, eliminando-se a desinência do infinitivo do verbo. Então, exemplo, cantar, elimina-se o R, que é a desinência do infinitivo, né? E o tema fica, então, cantar. Correr, elimina-se o R do infinitivo e o tema, então, é corre. Sorrir, elimina-se o R e o tema fica sorrir, tá certo? Então, aí, o radical mais a vogal temática, então, forma o tema, tá bom? Os afixos. Então, são os elementos secundários, que se agregam ao radical ou tema para formar uma nova palavra, derivada da primeira. Os afixos denominam-se prefixos quando agregado antes da raiz, e o sufixo quando agregados após a raiz, ou radical. Exemplo: desleal. O des é prefixo. Lealdade. O dade é sufixo. Deslealdade. O des
e o dade formam prefixo e sufixo, também chamado de parasintética. Desinências são os elementos que terminam as palavras indicando as flexões gramaticais e são divididos em desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais são as que indicam o gênero masculino, feminino, número, singular e plural dos substantivos, adjetivos e de alguns pronomes. Exemplo, meninos, até o N, né, no caso é o radical. O U é desinência do gênero masculino e o S é desinência de número, certo? Então, esse é o exemplo. Tá? Agora vamos lá para as desinências verbais. São as que indicam as flexões de número e pessoa, tempos e modos do verbo. Exemplo, vendêssemos. Então, vende, até o D é o radical. E, vogal temática. SSE é desinência de tempo imperfeito e do modo subjuntivo. E mos é desinência da primeira pessoa do plural. Aí. Vogais ou consoantes de ligação. São elementos sem sentido que se posicionam intercalados entre um morfema e outro para facilitar a pronúncia. Exemplos. Vogais de ligação, por exemplo, café e cultor. Então, o I é uma vogal de ligação. Gasômetro. Então, entre o gás e o metro, né, a medida, tem o O, que é uma vogal de ligação. Alvinegro. Entre a palavra alvo e a palavra negro, tem o I. Então, o I fica, então, uma vogal de ligação. Inseticida. Entre a palavra inseto, né, eu estou trocando ali, né, e sida, que significa morte. Então, aí tem o I, que é uma vogal de ligação. E as consoantes de ligação? Por exemplo, a palavra paulada. Ad é sufixo. Pau é o prefixo. Perdão. É o radical. O L é uma consoante de ligação. Né? Café, então, é o radical, né? O eira é sufixo. E o T é uma consoante de ligação. Flor, né? Então, que é o radical. In é sufixo, do diminutivo. Aí o Z indica a consoante de ligação. É o mesmo que no caso de chá e o sufixo eira. O L é a consoante de ligação e o pé e o sufixo inho fica o consoante Z, uma consoante de ligação. Tá certo? Vamos então para a formação de palavras. Os processos de formação de palavras são dois: composição e derivação. A composição pode ser por aglutinação ou por justaposição. Derivação, por prefixação, sufixação, parasintética, regressiva ou imprópria. Vamos ver os exemplos aqui. Então, a composição é a união de duas ou mais palavras que formam uma outra. Esse processo pode ser feito por meio de aglutinação ou justaposição. Na composição por aglutinação, ambas as palavras se fundem em uma só. Exemplo, aguardente, água, mais ardente, que é a famosa cachaça. Embora, em mais boa hora. Quer dizer, vou embora, quer dizer, eu estou indo em boa hora. Nesse caso, ela fica por aglutinação. Outrora, outra mais hora. Então, perceba aí que dá outrora. Aglutinação, então, ela perde alguma letra, alguma assim na palavra. Então, em caso em boa hora, ela se junta, né? E se torna embora. Olha, né? Outrora, outra hora. Percebe que outrora perde algumas, perde uma parte ali da palavra para formar uma outra.
Na composição por justaposição, conserva-se a independência de seus elementos. Não se elimina o acento tônico dos radicais. E não há perda sonora, assim como por aglutinação, né? Em nenhum de seus componentes. Pode haver composição por justaposição com radicais unidos ou com radicais separados por hífen. Exemplo: segunda-feira, madre pérola, mula sem cabeça, passatempo. A derivação é a formação de palavras novas, dá-se por meio de afixos, que são prefixos e sufixos. Na derivação por prefixação, o afixo vem antes do radical. Exemplo: descontente, refazer, previsão, incompetência. Perceba que ele está vindo antes do radical, etc. Na derivação por sufixação, o afixo vem após o radical. Então, vamos ver alguns exemplos. Felizmente. Veja que o mente vem depois do radical feliz. Recordista. Ista é o sufixo. Então, até o D é o radical. Carreteiro. O eiro é o sufixo. Na derivação parasintética, ou por prefixação e sufixação, os sufixos são empregados antes e depois do radical, certo? Então, os afixos são empregados antes ou depois do radical. Exemplo: infelizmente. Então, o radical é feliz, então tem o in e tem o mente. Então, por isso que é chamado de parasintética. Deslealdade. Tem o prefixo des e o sufixo dade. E leal fica ali entre o prefixo e o sufixo. Descarregamento. Então, o des e o mento. Des é prefixo, mento é sufixo. E carrega é o radical. Então, essa é chamada de parasintética ou por aglutinação e por prefixação e sufixação. A derivação regressiva, que consiste na redução da palavra primitiva para dar origem a outro vocábulo. Observa-se esse processo com maior clareza, utilizando-se dos verbos da forma nominal de infinitivo. Observação. Nossa língua vem, ao longo do tempo, se adaptando e adotando palavras de origem indígena, árabe, africana, entre outras. Mas sua origem é formada principalmente do grego e do latim. A pesquisa dos radicais das palavras de origem dessas duas línguas poderá nos proporcionar condições de descobrir o significado das palavras, até então desconhecidas para nós, principalmente nomes científicos. Pode-se ainda buscar criar palavras novas, que são os neologismos, fazendo junção de radicais e afixos. Então, alguns exemplos de prefixos gregos. Anfi, quer dizer duplicidade ao redor de ambos os lados, certo? Por exemplo, anfíbio, anfípode, anfibólito, certo? Que, por exemplo, um anfíbio, aquele animal que vive tanto dentro como fora da água, exemplo, né? Dis, quer dizer mau funcionamento, dificuldade. Disenteria, né? Disenteria, dispepsia, discromia, etc. Então, quando o mau funcionamento, no caso da dispepsia, por exemplo, é o mau funcionamento do estômago, da digestão. Metá, posteridade, através de mudança. Metabolismo, né? Metacarpo, metafísica. Alguns exemplos de prefixos latinos, vamos ver. Ambi, duplicidade, quer dizer duplicidade. Por exemplo, ambidestro, né? É a pessoa que pode utilizar a mão esquerda ou a direita da mesma forma, né? Ambivalência. Vamos lá no outro exemplo. O ante. Ante significa posição anterior. Antebraço, anteontem, antenupcial, etc.
In ou in com N, im e I indica negação ou falta. Ó, intocável, que não toca, né? Que não se pode tocar. Imperfeito, ilegal, etc. Há também alguns prefixos gregos e latinos que apresentam o mesmo sentido. Mas esse nós vamos ver numa outra aula, certo? Vamos então aos nossos exercícios, mas mesmo para fixação, tá certo? Número 1. A palavra anoitecer é formado pelo seguinte processo de formação de palavras. Letra A, derivação prefixal. B, derivação sufixal. C, derivação parasintética. D, derivação regressiva. E, derivação imprópria. Então, a resposta é a letra C. É derivação parasintética, porque ela tem o prefixo e tem o sufixo, o prefixo antes do radical e o sufixo após. 2. Assinale a alternativa em que a palavra não é formada por derivação regressiva. Será que seria a letra A, comuna? B, âncora. C, boteco. D, corte. E, agito. A resposta, então, é a letra B, certo? Ela não é formada por derivação regressiva. É âncora, o nome simplesmente, né? 3. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por letra A, por derivação. B, onomatopeia. C, hibridismo. D, uma composição. Ou a letra E, uma prefixação. Resposta, então, é a letra D. É composição, né? Certo? Por aglutinação e por justaposição ali. Então, é a letra D. 4. Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parasintética? Letra A, operaçãozinha. B, conversinha. C, principalmente. D, assustadora. Ou é a letra E, obrigadinho? Resposta é a letra D, tá? Assustadora. Uma derivação parasintética. 5. Assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico grifado. Letra A, enquadrar. Radical esse quadro. B, apareceram o E destacado é vogal temática. C, transparência, o A destacado é desinência indicativa do gênero feminino. D, viajei, o E destacado é vogal temática. Letra E, dispostas, o A é desinência indicativa de gênero feminino. Resposta é a letra E. Disposta não é uma desinência indicativa do gênero feminino, certo? Porque ele não é um substantivo. 6. Assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parasintética. Letra A. Aquele olhar
era de entristecer, mas não vou pensar mais nisso. B. Vou plantar muitas árvores frutíferas em meu quintal. C. Quase tive um ataque do coração quando abri a porta. D. Gostaria de falar convosco. E. Haja o que houver, serei sempre um vitorioso combatente. Resposta, então, é a letra A, certo? Entristecer, o triste está até entre o enriquecer, tá? Então, é para a sintética. Então, tá. Vamos para a sétima, ou sétima. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Readquirir, letra A. Letra A, readquirir, predestinado, propor. B, irregular, amoral, demover. C, remeter, conter, antegozar. D, irrestrito, antípoda e antegozar. D, irrestrito, antípoda e prever. Ou letra E, dever, deter, antever. Resposta, então, é a letra E, porque a palavra deter, né? Essa palavra não é formada por prefixação. 8. Marque a alternativa cujas palavras são compostas por justaposição e por aglutinação, respectivamente. Então, vamos lá. Letra A, pé de moleque e pontapé. B, bem me quer e beija-flor. C, couve-flor e planalto. D, outrora e couve-flor. E, aguardente e peralta. Então, a resposta é a letra C, certo? Então, justaposição, couve-flor, e planalto, aglutinação, tá? O número 9. Marque a alternativa cujas palavras não são formadas por derivação sufixal. Letra A, espaçoso, carinhoso. B, praticamente americana. C, frangueiro, nivelamento. D, finalista, desnível. E, nenhuma das alternativas anteriores. Quais não são formadas por derivação sufixal? É a letra D, certo? Porque desnível é prefixal, né? Número 10. Assinale a palavra cujo prefixo dá ideia de aproximação. A, abjurar. B, adjacente. C, desleal. D, antedatar. E, intramuscular. Qual é o prefixo da ideia de aproximação aí? Resposta, então, a letra B, adjacente, certo? Que dá a ideia de aproximação. Bom? Gente, por hoje é só. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.